Ontem, o Irã afirmou que os bombardeios promovidos pelos israelenses, se esses bombardeios continuarem, a guerra poderá se desdobrar em outras frentes. A declaração foi entendida como uma referência à entrada de outros grupos extremistas que atuam na Síria, no Iraque e também no Líbano, como o Hezbollah, nesse conflito. A gente tem mais informações com as atualizações mais recentes, com o editor de internacional do Band News TV, o João Vieira está aqui no estúdio mais uma vez para nos atualizar. Bom dia para você, João, bem-vindo. Bom dia, Sheila, bom dia, Carla, todo mundo, uma ótima sexta-feira, 13 mesmo, né, gente? Situação muito complicada que a gente não imaginava semana passada que veria isso, mas de fato estamos vendo. Vocês citavam bem essa questão da incursão, possível incursão que Israel deve fazer nas próximas horas, ou pelo menos nesse fim de semana, é o que se espera, e também a questão das ordens de Israel para que a população de Gaza, do norte de Gaza, se mova para o sul. Temos atualizações sobre essas duas coisas. Primeiro, em relação à incursão, inclusive estamos acompanhando desde amanhã várias imagens. Pela primeira vez, aliás, a nossa parceira Reuters, por exemplo, vem mandando imagens mostrando tanques de fato israelenses, artilharia israelense disparando contra exatamente essas imagens. Quem consegue acompanhar pelo YouTube vê diversos tanques atirando contra a faixa de Gaza, coisa que antes a gente não via, víamos mais, na verdade, ataques aéreos. Então essa é uma novidade importante e que mostra também outros tanques, comboios, se direcionando para essa região, o que pode então dar a entender que Israel está nos planos finais ali para executar essa programação de incursão terrestre. Pois bem, essa outra questão das pessoas de Gaza, mais de 1 milhão de pessoas deixarem o norte de Gaza para o sul, ou pelo menos para a região central, porque Israel quer atacar mais fortemente o Hamas e por isso, supostamente, né, segundo os israelenses, para evitar essas mortes e ferimentos de civis, pede então para essas pessoas se retirarem em um prazo de 24 horas que já está correndo há muitas horas, já está quase se encerrando, né? Faltam 10 horas. Só que muita gente tem falado, como você vai tirar tanta gente dessa região em um prazo tão curto de tempo? E Israel está sendo pressionado, vocês realmente vão fazer isso? O porta-voz do exército israelense falou agora há pouco à imprensa, foi pressionado também nessa coletiva rápida que ele fez, e ele disse, pela primeira vez, né, eles disseram, a gente entende que realmente não é um prazo que é possível que todas essas pessoas saiam de lá. Só que ele não falou se Israel vai seguir com esses planos de atacar mesmo assim. Então a novidade é que Israel admite que 24 horas é pouco tempo. Consequentemente, deveria adiar pelo menos esses ataques. Vamos esperar para ver se realmente isso vai acontecer. Mas é um indício, é difícil a gente falar positivo aqui, né? Mas positivo que Israel reconheça que é muito pouco tempo para isso. E tem pressões das organizações internacionais, principalmente da ONU, para que Israel mude esses planos. É muito difícil que isso aconteça, até com base nos discursos que a gente tem ouvido até aqui, né, Sheila, João? Nós temos entrevistado muitas pessoas, algumas ligadas ao fronte de batalha, né? A gente entrevistou soldado, a gente entrevistou parente de soldado, e o discurso ele é sempre muito parecido, dizendo, temos que ir para cima, é uma reação, é o nosso direito de reação. E quando você ouve também as autoridades de Israel falando, há ali, muito embora eles tenham um controle emocional na fala, né? A gente observa até uma certa frieza, você percebe muito ódio. Claro, é totalmente justificável pelo que aconteceu, pelo ataque terrorista terrível. Ontem nós estávamos conversando, né, Sheila? As imagens, eu tento não assistir essas imagens mais chocantes. Elas são muito fortes, eu sempre desvio delas. Muito mas fortes. aí, infelizmente, eu tive acesso a uma imagem de um desses ataques da festa rave, aqueles jovens todos, e eu fiquei tão abalada com aquilo. E olha que, assim, o contato que a gente tem com o que está acontecendo lá é jornalístico, em primeiro lugar, mas pessoal, não. Eu não conheço ninguém pessoalmente que está nessa região. Mas aquilo me afetou de uma forma tão contundente, eu não posso nem imaginar o que isso faz com as pessoas que estão lá. Então, os discursos dos dois lados, eles estão recheados de ódio. Sim. Né? Um grupo terrorista que entra num território e queima bebês, pensa no ódio que está envolvido em tudo isso. Então, Israel, apoiado nessa justificativa de temos o direito de reagir,
é muito difícil que isso aconteça. Que recue, né? Que recue. É. Até porque esse anúncio já representa, teoricamente, né, uma espécie de chance para que os palestinos consigam se retirar dessa área. Do ponto de vista de Israel, obviamente, uma vez lembrando que, citando aqui o Hassan Rabi, que é aquele cidadão palestino que vive no Brasil, né, Sheila? Vive há 10 anos, tem nacionalidade brasileira desde 2019, Está inclusive. com 2 filhas brasileiras lá e a esposa brasileira também. Tem gente perguntando, por que ele tá lá? Por que ele foi? Ele tem família, né? Mãe, a família irmã. Toda é da Palestina. Isso. As filhas foram visitar as avós, tios e tal, conhecer. E ele encontrou no meio do caminho, né, no meio da passagem dele pela Palestina, pela faixa de Gaza, essa situação acontecendo. E ele descreveu como é o maior presídio do planeta. Porque eles estão confinados, não há possibilidade de saída e bombardeios constantes. Né? E agora esse anúncio por parte de Israel de que as pessoas do norte de Gaza têm que sair ou serão mortas. É isso que a gente tem de informação, né, João? As pessoas ou têm que deixar a faixa de Gaza ou elas vão ser mortas. Não tem outra alternativa. Sim, basicamente uma licença, né, que Israel tenta conseguir quando faz isso, né? Olha, se vocês não saírem, me desculpa, mas eu vou ter que bombardear essas regiões. Claro que Israel não diz que quer matar essas pessoas, quer matar militantes do Hamas. Só que o Hamas se infiltra nas casas dessas pessoas, nos prédios, inclusive guarda armas nessas regiões. Em escolas, hospitais, exatamente. Utiliza a população Total. Civil, né? Sim. E é por isso que é importante também a gente reforçar para o pessoal que está em casa, que está no carro acompanhando a gente, o Hamas não é a Palestina, né? Palestinos de fato fazem parte do Hamas, mas não quer dizer, por exemplo, que organizações criminosas do Brasil representam o Brasil. É como se fosse essa mesma questão, para a gente fazer uma comparação simplista aqui. Então, só para a gente destacar pessoas que estão falando, não, a Palestina tem que acabar, coisa assim. Vamos com calma, porque não é a Palestina que está atuando contra Israel, mas sim o Hamas, que é uma organização armada considerada terrorista, e por aí vai. Teve uma pesquisa recente realizada em setembro com a população da faixa de Gaza. O resultado, pesquisa séria, né, realizada por entidades respeitadas, inclusive por Israel, pela autoridade palestina e tal, indicando que 34% da população atualmente na faixa de Gaza apoiam o Hamas, ou seja, a grande maioria não apoia o Hamas. Veja, se a gente tivesse uma eleição hoje, né, é que virou o que virou. Desde que o Hamas chegou ao poder, não houve mais essa possibilidade de eleição para a população na faixa de Gaza. Exatamente. João, a gente precisa te liberar, são 7h14, então obrigada aqui pela sua participação. Havendo novidade, espaço para você voltar aqui com a gente, tá bom? Com certeza. Obrigado. Valeu, bom ótimo trabalho. jornal. Valeu. Obrigada.